Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre um problema letal responsável por 30% de todas as mortes registradas no Brasil. Doenças cardiovasculares, causas, efeitos e tratamento. Este é o tema do Enfoque de hoje. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o médico cardiologista José Wanderley Neto, também cirurgião cardiovascular e professor de medicina da UFAL. A alta frequência de doenças cardiovasculares coloca o Brasil entre os 10 países do mundo com maior índice de mortes pelo problema. Neste bloco, vamos começar falando sobre as principais causas e características das doenças cardiovasculares. Boa noite. O que são doenças cardiovasculares? Doenças cardiovasculares são doenças que acometem o coração e os vasos sanguíneos, né? E o local de preferência dessas doenças é o coração, habitualmente. Nós temos vasos sanguíneos no coração, que são as coronárias, que quando entopem, quando elas adoecem, de um ponto de vista extremo, elas provocam infarto, né? E o cérebro, né? E são esses dois lugares que preocupam mais o acometimento de doenças cardiovasculares, que levam a esses índices alarmantes que você falou de incidência da doença e de letalidade. Quando se pesquisa perna, aneurisma, cabeça, justifica essa situação do problema no coração? Sim, quando nós fazemos um exame no doente, o doente nos procura no consultório, nós devemos abordá-lo como um todo, né? Procurar também outros locais com menor frequência da doente e outras doenças diferentes, como você falou, nos aneurismas. São uma preocupação muito grande. Mas, Miguel, a gente pode dividir as doenças cardiovasculares do ponto de vista didático, né, entre adquiridas, que são as doenças que a gente adquire depois do nascimento, né, ou congênitas. Lembrar que as crianças já podem nascer com um problema do coração. E não é um número pequeno. Entre 7 e 10 crianças que nascem, entre 7 e 10, de cada 1.000 que nascem, 7 a 10 tem um problema no coração. Então, se nós temos uma estimativa de 60 a 70 mil crianças que nascem aqui em Alagoas, nós podemos ter entre 400 e 600 crianças que nascem anualmente com um problema do coração. Não é um problema pequeno. E hoje já preocupa, nós tivemos uma vitória muito grande na redução da mortalidade infantil, inclusive aqui em Alagoas, um número muito marcante, é uma vitória para a população, né? Porque isso passa por medidas sanitárias, medidas de saúde, mas também medidas gerais e a colaboração da população. E agora a gente empacou de não conseguir diminuir isso, porque essas doenças congênitas do coração e outras, né, elas estão sendo muito mal cuidadas no país inteiro e já representam um impacto importante nesse componente da mortalidade infantil. Nós conseguimos resolver, minimizar, né, de modo significativo as doenças diarreicas, né, e as doenças que chamavam de veiculação hídrica, que davam disenteria, davam infecção intestinal e acabavam matando as crianças, né? Mas agora nós temos um desafio que é doença do coração em criança. Por que houve esse crescimento? Nossas cópias ou os nossos filhos estão piores do que nós? Não, isso é estatístico, né? Isso é um modelo epidemiológico universal, né? Nós não conseguimos, nós até diminuímos, porque tinham algumas doenças que eram causadas por medicamento ou por infecções, como a rubéola, né? Uma gestante que desenvolve rubéola, que é uma infecção bastante comum, a possibilidade é grande da criança nascer com um defeito do coração. Em relação às doenças congênitas, não, elas estão estacionadas e é um problema genético, né? Você pode prevenir isso, e isso está chegando bem próximo, né, com estudo genético. Você predizer que se você causar uma determinada, estudando geneticamente um homem e uma mulher, se eles tiverem um filho, qual é a probabilidade de ter uma doença. E pode cessar esse processo? Não, você pode fazer um aconselhamento genético para essas pessoas não terem filhos. Ou você, isso em países que é permitido, quando a criança, no início da gestação, você pode
com ultrassonografia, você já pode diagnosticar como é que está esse coraçãozinho, diagnosticar uma doença pré-existente, saber se essa doença é uma doença, às vezes, que a criança vai morrer depois do parto e até interromper a gravidez de acordo com a convicção religiosa desse indivíduo. Agora, em relação às doenças adquiridas, essas sim, o que é que aconteceu, né? Nós passamos por um período que a gente chama de transição epidemiológica, né? Quando eu entrei na faculdade, há 35, 40 anos atrás, as doenças que mais matavam no país eram doenças infecto-parasitárias. E em 40 anos nós mudamos, né? Você falou aí um dado, 30% das pessoas que morrem decorrente de um problema cardiovascular, né? Em todas as idades, mas se a gente estratificar na idade adulta, são pessoas com mais de 30 anos, mais da metade das mortes são determinadas por doença vascular, que é o nosso caso. E por que isso aconteceu? Porque a população envelheceu. Em 1950, aqui no Nordeste, a expectativa de vida do nordestino era em torno de 45 anos. Hoje está próximo de 70. Então, o número de pessoas consideradas idosas, mais de 65 anos, ela cresceu extraordinariamente nos últimos 20 anos e vai dobrar nos próximos 20 anos. E é nessa população mais velha onde nós temos uma maior incidência de doença cardiovascular. Paradoxalmente, né, o Brasil hoje, ele tem uma incidência, quando você calcula por milhão de habitantes, não em números absolutos, mas por milhão de habitantes, maior do que os países desenvolvidos. E por quê? Porque lá esse fenômeno, que é uma coisa previsível que ia acontecer, ele já foi identificado pelas autoridades sanitárias. Já na década de 50, já se começaram medidas sanitárias de prevenção, coisa que não aconteceu aqui no país. Então hoje a gente tem um paradoxo de um país ainda em desenvolvimento de ter maior incidência de doença cardiovascular do que um país desenvolvido. E sem ter uma preparação adequada, já que não teve, digamos assim, competência para prevenir, para minimizar isso, também para atender esses doentes. Nós temos muitos problemas para atender esses doentes. E como prevenir, já que o envelhecimento é um fenômeno natural? Prevenir é impossível, né? Entendeu? Mas nós podemos tomar providências, né, para diminuir a incidência, né? Porque para o aparecimento da doença, e a doença que mais assusta é a aterosclerose, que faz com que os vasos, que são, digamos assim, mangueiras flexíveis, que levam sangue para a cabeça, para o coração, para tudo, eles vão endurecendo, né? E a parede interna desse vaso, que tem que ser bem lisinha, ela começa também a se esburacar, né? E a natureza, na tentativa de entupir esses buracos, ela acaba, digamos assim, ela não consegue fazer um reparo adequado, faz um entupimento, vamos dizer assim, bota buraco de asfalto, botou brita demais e aí entope as coronárias. Então, o que é que a gente sabe, né? Que tem um fator que é irremovível, que é a idade, né? Tem outro fator que é o fator genético, a carga genética que a gente recebe, a gente não tem como se livrar dela e nem pode parar o processo de envelhecimento. Mas a gente hoje já tem informações de que se você fuma, se você desenvolve pressão alta e não controla, se você desenvolve diabetes e você não controla essa diabetes, se você não faz exercício, se você é uma pessoa muito estressada, se sua saúde mental não vai mal, nós conseguimos acelerar esse processo de aterosclerose. E então não é incomum você pegar pessoas ainda muito jovens que iriam adoecer, mas adoecer já no final da vida, adoecendo antes do tempo. Então é combater de forma sistemática esses fatores de risco. Seria melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida. E isso você tem que começar na fase escolar. Aí passa para orientar as pessoas como elas devem se alimentar, restringir ao máximo o uso de sal, de alimentos
gordurosos e muito calóricos, praticar exercícios, não fumar, entendeu? Adquirir hábitos saudáveis que vão fazer com que você receba esse investimento que você está fazendo de saúde no final da sua vida. Agora, é muito difícil, né, melhorar a qualidade de vida, porque culturalmente nós nos agredimos todos os dias. Mudar hábito, Miguel, é uma coisa difícil, né? E ela tem que ser uma coisa persistente. Você tem que acreditar que isso funciona e, como eu disse, você começar na fase, na escola, entendeu? Você introduzir esses conceitos na escola, esses conceitos de saúde. Crescer já com esse conceito. Exatamente, porque você mudar a cabeça de um adulto é muito mais difícil, né? Além de você já chegar atrasado, né? Ele já fez um estrago enorme na sua saúde cardiovascular, é muito difícil você remover um hábito numa pessoa adulta. Então, o cidadão sai do consultório com essa informação, ele até se matricula numa academia, ele no primeiro dia já come sem o sal, mas no primeiro convite para tomar cerveja, ele já esqueceu. Isso é igual droga, né? A reincidência é muito grande, mas tem que ser tentada. Isso é uma tarefa diária dos médicos, mas é uma tarefa pequena, porque as pessoas que vão regularmente ao médico são poucas, se você comparar com a dimensão da sociedade. Então é uma tarefa que exige que você use outros meios, né? Hoje a gente se comunica muito diferente de quando a gente nasceu, né? Quando eu nasci em Cacimbinhas, você só tinha um rádio na cidade, né? Então hoje você tem meios de comunicação. Facebook, né? E um programa como esse aqui, a gente atinge e tenta mudar a cabeça de milhares de pessoas, né? E as pessoas que a gente está tendo no consultório, quando você vai somar no final do ano, é um universo muito pequeno para você conseguir impacto, né, em reduzir o número de mortes. Se a gente conseguisse fazer com que as pessoas parassem de fumar, nós conseguíamos aumentar a vida delas em 5, 6 anos. Você pegou o impacto que isso teria, entendeu? Mas não é só com a conversa e com o aconselhamento que você vai conseguir isso. Isso tem que ter planejamento, você tem que usar as pessoas que entendem de comunicação, os médicos não são as pessoas mais educadas, e aí talvez um jornalista como você tenha uma importância maior do que uma dúzia de cardiologistas, né, dando aulas como a gente dá e que a gente não consegue atingir as pessoas. E às vezes o testemunho, né, isso é muito usado nesses programas para você largar vício, largar álcool, ele funciona mais do que uma pessoa, um especialista, uma pessoa que chega lá às vezes com arrogância, né, querendo mostrar uma sabedoria que não consegue, com isso, só convencer a pessoa que ela tem que mudar o comportamento. Vamos a um breve intervalo. Na volta retornamos à discussão do enfoque desta semana. Doenças cardiovasculares, causas, efeitos e tratamento. Até já.